Vocês devem ter notado no Instagram que eu comecei a postar algumas coisas sobre headers e tags que você pode utilizar no dia a dia. Mas aqui com um pouco mais tempo de vídeo, eu queria colocar para vocês por que esse tema é importante. Se vocês notarem as primeiras tags que eu postei, são tags de segurança. E o que a gente nota quando a gente começa a estudar essas tags? Principalmente que elas manipulam comportamento. E não é comportamento necessariamente do usuário. Quando você faz um CRUD, você está guiando necessariamente o comportamento do usuário. Aqui é comportamento de como deve se comportar a aplicação, seja no back, seja no front-end. E esses comportamentos costumam ser padrões, mas eles podem também ter partes específicas. Então, por isso que a maioria desses comportamentos eles vão ficar no servidor. Como, por exemplo, uma das tags que eu postei é o Xframe Options. O Xframe, ele mostra como e aonde seu site deve ser mostrado. Então, quando você bota o Xframe Options Deny, ninguém consegue colocar esse site, o seu sistema, em um outro site dentro de uma div, por exemplo, de um iframe. E isso bloqueia muita coisa. Então, por exemplo, se você não tem esse tipo de tag, alguém pode simplesmente botar o teu site inteiro no iframe, 100% por 100%, e colocar um banner na frente como dizendo esse site foi hackeado. Por mais que a URL não vai bater, dá a impressão que teu site é hackeado. E como a gente na internet lida muito com questão de credibilidade, isso pode trazer incredibilidade do teu site. Essa mesma estratégia pode ser utilizada para roubar credenciais dos seus usuários. Então, por isso que quando a gente sabe gerenciar essas tags e quando a gente coloca esses comportamentos, ajuda a gente a evitar vários problemas. Quer ver um exemplo? Quando a gente hospeda sites, por exemplo, muitas vezes, vamos pegar o WordPress, por exemplo, ele redireciona por automático todos os fluxos que ele tem para o arquivo index.php e a partir dali ele faz o redirecionamento para a página específica. Não interessa se tem outros arquivos PHP dentro da pasta. E isso não fica necessariamente no PHP, fica num arquivo chamado .htaccess, que tem várias tags que definem esse tipo de comportamento. E aí isso também pode causar determinados problemas, como por exemplo, digamos que você fez um upload de uma pasta com várias fotos. Se você não bota o rewrite certo, todo mundo vai poder ler qualquer arquivo que tenha dessa pasta com imagens. E provavelmente você não quer isso. Quando você começa a entender esses mecanismos, como por exemplo o htaccess e suas tags, assim como eu já mostrei outras tags dentro ali do Instagram, cada uma define esses comportamentos da sua aplicação. E adivinha? A maioria dos desenvolvedores não conhece esses tipos de comportamentos. Então, eu vou continuar postando no Instagram mais sobre essas tags e se vocês quiserem ver exemplos reais aplicados de cada uma dessas tags de segurança e até de performance, eu vou começar a trazer também aqui no YouTube exemplos práticos de como fazer essa implementação e o que elas mudam no comportamento de cada uma das aplicações. Se você gostou desse vídeo, se você acha que você quer ver mais sobre isso, estudar, deixa seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o like, que logo logo eu vou trazer vários exemplos para vocês.